You're on 6EBA 95.3 FM. Radio for the whole world. Yeah, innit? Farofa WA! É isso aí, farofeiros. Está começando o Farofa WA. Hoje é dia 29 de novembro de 2016. São 7 em ponto e o Farofa WA está começando agora. Hoje o nosso convidado aqui vai ser o Padre Manuel. Ele vai contar a história dele. Vamos também conversar, falar de tudo um pouco. Então fica ligado aí que vai ser bem legal. Pessoal do Farofa, tudo bem? Continua essa música pra mim. Você que já esteve no céu. Foi tudo divertido pra você. Chega a hora então de provar tudo que existe. São 7 notas. Qual é a música? Obrigado aí, pessoal, que estão fazendo um excelente trabalho. Quero ouvir mais e mais ainda de vocês por aí. Um beijo da Fernanda, Caravana de São Paulo. Valeu! Já esteve no céu. Frases de Facebook. Olá, pessoas. A frase é a seguinte: a ciência sem a religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Vocês acham disso? O padre tá do meu lado, tô com medo. É isso aí, né? Eu acho que é uma frase sábia. Uma complementa a outra. Agora, exato. A ciência sem religião é manca? É manca. É por quê? Gente, canguru perneta. A Oi? ciência... Não. Bom, então depois dessa, acho que é bom a gente vai dar um breakzinho aqui pro nosso... Que tinha perdido a pata, mas tudo bem, pode ser. Fazer um breakzinho aqui pro nosso comercial. A gente volta já. Evolução. Tá tudo ligado. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au puff@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Então vamos lá, vamos farofar. Ele é padre, é brasileiro, é judoca e trabalha com direito canônico. Padre Manuel Borges! Gatinho! Obrigado. E aí, padre, tudo bom? Graças a Deus, tudo em paz. Certo, então, padre, eu vou começar aqui pela nossa pauta que tá sensacional hoje. Você treinava judô, né? Você ainda treina judô? Bom, antes de responder, eu quero agradecer vocês pela oportunidade que me deram de vir aqui. Tô bem nervoso. Relaxa. Tá nada. Gente, alguém vai fazer massagem, por favor? Ótimo. Então, agora eu vou responder a pergunta. Não faço judô como antes, porque não tenho muito tempo. Mas pelo menos 2 vezes na semana tento ir. Tenho alguns amigos que fazem judô aqui, então me convidaram para ir na academia deles. Uma é em Mount Lowly e a outra não posso falar agora ainda porque não é oficial. Segredo. Então tem 2 semanas, 2 vezes por semana eu vou fazer judô, mas eu sou muito ocupado, então não é sempre que faço. Para responder a pergunta, às vezes sim, faço judô. E aí você, a sua formação inicial, então, era educação física, né? E você treinava judô. Sim. E aí como é que foi a... Transição, né? Como foi essa transição da vida esportiva pra religiosa? Eu tenho também um degree, como é que fala? Também sou formado em Direito Civil, por causa do meu pai. Não? Meu pai sempre queria que eu também fosse um advogado e me preparou sempre para aquilo ali. E eu fiz para satisfazer o meu pai, mas não era isso para mim. Quando eu terminei o Direito Civil, que eu fiz no CEUB, lá em Brasília, aí depois eu fiz Educação Física, que foi na Faculdade Dom Bosco. E dali foi uma transição, uma coisa que ali eu estava fazendo aquilo que eu queria. Justo porque já, desde meus 7 anos de idade, já fazia judô e eu queria continuar. E quanto tempo tem que você passou para fase religiosa?
Bom, a minha família toda ela é religiosa, quer dizer, que a gente sempre ia na igreja, sempre participava da missa, eu era catequista na nossa paróquia lá em Brasília. E, bom, eu sempre fazia judô. Isso sempre foi contra a vontade do meu pai. Meu pai não queria que tem que estudar, se não quer estudar vai trabalhar. Mas aí você fez logo 3 faculdades pra... Não, naquela época só 2, isso aí. Isso, é verdade. Eu só tenho 3, Depois eu conto mais. Aí a gente... O que passou? Que eu estava fazia judô, eu tinha o meu centro esportivo, e tinha mais de 1.200 crianças ou estudantes que iam ali. E, bom, foi o meu império. Eu sempre fiz aquilo ali para ajudar, não é porque eu queria ser milionário. Cheguei lá, mas não era essa a intenção. Era mais para ajudar os jovens, porque em Brasília... Muita gente pensa que mora em Brasília é rico, mas não. Agora, a maior favela do Brasil está em Brasília. Bom, naquela época, quando eu estava lá no Brasil, ainda não estava assim. E eu sempre procurei ajudar. Então, foi uma transição pouco a pouco, porque depois, quando eu senti a chamada ao seminário, eu já estava com 28 anos. Entendi. E aonde é a Austrália, velho? Você fez o seminário no Brasil ou aqui? Como você chegou na Austrália? Bom, no Brasil eu só fiz judô. No Brasil eu só fiz judô e depois, quando eu senti essa chamada ao sacerdócio, e me ofereci, bom, através do caminho neocatecumenal, é uma palavra muito grande, vocês não vão entender, de repente se eu tiver chance eu falo alguma coisa. Através do caminho neocatecumenal, eu redescobri essa chamada que eu tinha, pois quando eu tinha 7 anos de idade, eu pensava de entrar no seminário, queria ser um frei capuchinho, porque os padres que trabalhavam nas paróquias lá eram franciscanos, então eu queria ser um capuchinho como eles. Mas no final, Deus fez muita coisa, entrei no seminário camiliano quando eu tinha 14 anos, vi que não era aquilo ali para mim, voltei para Brasília e ali continuei com o judô, e já naquela época já comecei a abrir a minha escolinha. E claro, porque eu era menor de idade, meu pai é que tinha que assinar todos os documentos. Pela posição do meu pai, ele não podia fazer isso, então tinha que procurar uma outra pessoa de confiança que poderia fazer isso aí. Entendi. Padre. Perguntas. Qual é a diferença entre o direito canônico e o direito... Não, peraí. Antes da gente tem que saber como é que a Austrália entra nisso, gente, né? Como que o senhor chegou aqui na Austrália? Minha pergunta! Eu te pulei, desculpa, querido. Como você chegou aqui, padre? De avião. Ai, adoro! Por isso que é todo durinho no judô. Gente, que eu fiz uma massagem no ombro, eu senti, falei. Desculpa aí. Eu tô tentando me sentir à vontade. Vocês... Pode ficar à vontade. Tira a camiseta, faz o que quiser. Me deixaram bem à vontade, então eu tô falando assim, mano, como eu cheguei na Austrália, como eu falei pra vocês que eu tinha... redescobri a vocação através do caminho neocatecumenal. Ali nós fomos, quando a gente se põe à disposição da igreja, nós somos enviados a Roma, a Itália, um lugar chamado Porto San Giorgio, um lugar muito bonito, e ali a gente tem um encontro e continua no discernimento para saber se vai para o seminário ou não. E ali coloca os nossos nomes em uma cesta e o nome do seminário local em uma outra cesta. Então, o que acontece? Eles tiram o nome do seminário. Eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Tiraram o nome lá. Na época foi Macau, que era uma colônia portuguesa, mas está na China. E tirou o nome lá. Macau, precisamos de seminaristas bravos. Estou falando como os italianos ali. De seminaristas que possam nos ajudar e tal, e que falem português, porque lá fala português. Ótimo. E Manuel me chamou, perguntou, aceita? Eu falei, tô aqui, vou fazer o quê? Sim. Um aplauso. Eu posso falar que não, né? Manuel não foi pro céu, mas foi pra Macau. Eu gostei da música do início ali, Manuel não foi pro céu. Ok, aí a gente... Bom, eu fui enviado para Macau, mas nós vivemos todo o tempo em Hong Kong. So, ali em Hong Kong eu tive que aprender, claro, eu tive que aprender inglês, italiano, espanhol para poder aprender o cantonês. Quando eu aprendi o cantonês,
Me mandaram para a Austrália. Direto para Perth? Sim, direto para Perth. Então, quando eu cheguei aqui em Perth, quando eu fui anunciado que viria para a Austrália, o problema é que pelo acento eu entendi Áustria. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tenho que aprender o alemão, o que eu vou fazer? Eu estava lá em Roma, então fui procurando essas, porque tem muitas livrarias, desculpa, obrigado. Livrarias com diferentes línguas, então naquela época a gente tinha aquele CD player, não? Que botava o CDzinho pra ali. Aprender ficava, em casa ali. Aí ficava, porque para mim aprender a língua é muito fácil, porque basta que escute. Então eu peguei e fui comprando já os livros, as gramáticas, CDs em alemão, para poder aprender a língua. Aí fui para Brasília, cheguei lá para esperar os documentos para preparar o meu passaporte, porque eu entendi Áustria, não Austrália. E comecei a estudar alemão. Aí já estava quase bom no alemão, que ia na embaixada, conversar com as pessoas, falava em alemão. E bom, aí chegam os documentos. Austrália. Aí me disseram, não, que bom, você já fala inglês, não vai ter problema. Aí quando eu cheguei... Mas aí você descobriu que aqui o era inglês... Que era Aí quando eu cheguei na Austrália aqui... Aí um outro dialeto. Ah, sim, não é inglês. Eles pensam que falam inglês, mas não. Eles pensam que é inglês. Então eu cheguei aqui, aí vem esse... Grêmio trabalha! Beg pardon, então eu cheguei aqui na Austrália no dia 6 de janeiro de 2000, às 2h30 da tarde, faziam 43 graus. Você chegou antes das Olimpíadas? Foi. Uau! Foi. Mas olha, não vamos entrar nesse negócio de Olimpíadas, não, porque... Pode falar o que quiser! Pode falar. Tô perguntando se eu posso falar mal. Eu detesto a televisão australiana. Esse ano, por exemplo, o Canal 7, uma porcaria, porque ele dizem multicultural. Só mostra os australianos quando estão lá no coisa. E eu gostei que eles mostraram um cara do judô, e aquele cara perdeu 3 vezes de ipom, e foi, toma! Muito bom. Austrália. Eu sou muito fã desse padre já. Agora é minha vez, padre. Qual que é a diferença? Não, peraí, ele ainda tem que entrar nessa parte. Vamos lá. Como assim? Aí você fez direito canônico aqui na Austrália. Você fez todo torto mesmo. Ok. É uma história interessante essa aí, porque... Bom, eu cheguei aqui na Austrália, então eu já tinha feito algum curso lá em Hong Kong, que foi aceito aqui na Austrália. E depois, quando eu terminei a minha formação de seminarista, que fui ordenado padre, eu fiquei como vigário lá em Cottesloe, em Mosman Park. Ai, que tudo. O que é vigário? Desculpa. Ok. Vigário é o representante. Não, por exemplo, tem o pároco e o vice-pároco. Então, o vice-pároco, eu penso que vou falar assim é melhor. O vice-pároco ou o assistente. Então, eu era assistente lá naquela paróquia e... Porque quando eu estava no seminário, eu era um tonto, porque... Desculpa. Eu ia para a classe de Direito Canônico, eu sou do Seminário Redentores Mater, aqui em Perth, e nós temos 2 seminários, que é o seminário tradicional, que é o St. Charles, que está em Guildford, e o nosso Seminário Redentores Mater, que está em Morley, bem pertinho da galeria. Só que a gente não tem chance de ir lá muito, não. Assistir filme. Porque nós vivemos da Providência, e a Providência não é que te dá dinheiro para assistir filme. Dá para assistir, para comer, mas não. Então o que acontecia? A gente ia para aula na Notre Dame de manhã, aí quando chegava tarde eu tinha que ir para o seminário, para as classes, mas no meio a gente passava no nosso seminário, comia. E as irmãs que cozinham para nós lá são italianas, então sempre pasta. Delícia. Que beleza, hein? Eu adoro. É um incentivo a mais. O judô mantinha ele nesse shape. Senão... Aí a gente ia lá e comia eu almoçava e logo tinha que pegar o carro com os outros seminaristas e ir para outro seminário. Chegava lá, o professor começava a falar e ele falava 5 minutos e o pai... Dormia. Eu dormia mesmo. Aí, um dia eu tava lá todo assim, sem graça, não, porque não queria dormir, mas não conseguia.
Levantei a mão. Aí o professor todo contente. Oh, Manuel tem uma pergunta. Manuel, pergunta. Padre, o senhor se incomoda se eu fico em pé? Não, melhor que você fica sentado, porque está sempre dormindo. Se você levanta, pode cair. Mas aí, desse jeito, é história, isso é verídico. Mas você fez direito na Notre Dame ou era só o... Não, ali na Notre Dame a gente faz filosofia e teologia, que é o básico pra gente, pra ordenação. Entendeu? Okay? Porque tem que ter tem que fazer filosofia e teologia. Depois disso aí eu entrei lá no seminário, fazendo direito canônico, eu dormia. E quando chegava a época de exame, a gente tinha que fazer exame escrito e exame oral. Aí fazia lá e tal. Depois, no oral, aí o professor fazia as perguntas ao padre Limborn. Um cara, gente boa. Aí ele fazia as perguntas e eu respondia, aí ele dizia: Manuel, você é um exemplo clássico de que Deus dá aos seus eleitos enquanto eles dormem. Porque, de verdade, eu dormi. Abençoado, foi abençoado. Agora sim. Agora sim. Aê! Finalmente, vai. Já que o senhor estudou direito, qual que é a diferença do direito canônico e do direito normal? Direito civil. Ok, o direito canônico já diz que é a lei que rege a Igreja Católica. Ok? É por isso canônico, de cânones, é que rege a Igreja Católica. O direito civil, como os outros direitos de família, é tudo para a sociedade civil. E muita gente não sabe, mas todos esses direitos, eles vêm do direito canônico. Foi o primeiro. É a base. Sim. É a base. Entendeu? Entendi. Porque a common law. E, então, já que estamos falando em direito de casar, de padre. E em 2005... Tá acontecendo alguma coisa com o seu microfone. O que aconteceu? Agora melhorou, vai. Oi, gente, desculpa, eu tô emocionado. Não é minha culpa. Então, o direito de casar, que eu tava falando, em 2005, o Papa Bento deu o direito do padre, um ex-pastor. Meu microfone tá meio ruim, né, gente? Desculpa, vou ter que ficar segurando. Agora tá bacana. Aqui. Agora tá bom? Tá, então, ele deu um direito de um ex-pastor anglicano, o David Glift. É o David. Amiga, casado e pai de 2 filhas, se tornar padre. O que você acha disso? Não, isso quer dizer que o padre pode casar agora, não? Abriu precedente? Não aconteceu e acredito que por enquanto não vai acontecer. A situação do padre David é porque muitos padres anglicanos têm uma formação, tudo isso aí. E quando eles saem da igreja anglicana e são aceitos na igreja católica, é claro, são casados, então continuou com o matrimônio, porque é um sacramento. É um sacramento. Então, por isso que o Papa não disse que ele não poderia. E uma outra coisa também é porque na nossa igreja, na Igreja Católica, tem muitos padres que são casados. Agora é o momento, porque isso eu tenho que falar bem claro, porque senão os nossos ouvintes aqui vão ficar: esse cara tá louco. Doido! Polêmica. Direito canônico, o cara sabe dessas coisas. Exatamente, Então, por quê? Os padres que não se casam na Igreja Católica, nós somos do rito latino. E nós temos vários outros ritos, maronita, maronite, todas essas coisas, ortodoxos, que esses padres, eles são casados, que podem casar. Por quê? Porque antes de serem ordenados sacerdotes, eles têm que ser casados. Por exemplo, nós temos na nossa igreja diáconos permanentes. São aqueles que não são transitórios. Por exemplo, nós padres, nós somos ordenados diáconos transitórios, quer dizer que depois passa de diácono ao presbiterato. Tem aqueles diáconos permanentes, que esses não serão padres. Mas aí, se eles são casados, depois a mulher morre, eles não podem casar-se outra vez. Se quiser casar, aí tem que pedir uma permissão para o Papa, e o Papa não vai dar a permissão, porque ele tem que viver no celibato. E se Entendi, não. Pô, olha só, agora vamos fazer um intervalinho rapidinho para os nossos anunciantes. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Padre Manuel. Com saudades do Brasil?
Então não deixe de aproveitar os pães de queijo Cheeseburger, congelados, prontinhos para assar, disponíveis no Ulis, IGAs e Farmer Jacks. Garanta já o seu. Olha o expulsão farofa, meu. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro, pensou Tiago. Facebook Tiago Car Technology. Farofa WA. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias? Ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Oi, Farofa, aqui quem tá falando é Luísa, eu faço parte do fã-clube, carteirinha número 00000. Eu acho chique demais fazer parte do fã-clube de um programa internacional, porque eu sou muito fina. E eu queria dizer pra vocês que eu mereço uma homenagem, eu mereço que vocês passem a minha gravação. Esse fim de semana eu fui ver o filme da Elis Regina, fiquei super emocionada e eu acho que vocês deviam tocar uma Elis Regina em minha homenagem. Acho que podia ser o Bêbado e a Equilibrista. O que vocês acham? Um beijo, Farofa! E um bêbado trajando luto me lembrou Carlito. Farofa WA. Alô, Farofa. Vendo Havaiana, compro dólar e troco likes. Valeu! Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta com o Padre Manuel. Então vamos voltar aqui às perguntas. André, você tem pergunta aí, né? Tenho várias, mas assim, já tô me sentindo íntimo depois de ser tirado por ele, né? Então, Manu. Depois do fora que ela veio. Manu, uma pergunta seríssima. Assim, já tava falando de padre, casamento. Minhas amigas igual eu, né? Menino que gosta de menino. Tem muita menina que gostaria de casar. Por exemplo, aqui já tem a união estável nos Estados Unidos. Já é possível casar homem com homem, mulher com mulher, cachorro com cachorro, seja o que for, transgênico, seja lá o que quiser. Na igreja é mais complicado isso. O que você acha desse relacionamento do homossexual querer casar na igreja? O que você explica disso? Nossa, Acho que você não fez a pergunta direito. O que ele acha? Não, dos dois menininhos, né? A opinião, o que acha dessa opinião? Você pode falar a sua opinião, se não quiser falar também não fala. Olha só, eu vou falar a minha opinião. O problema é que muitas pessoas nessa situação, eles pensam que a igreja despreza. Como que faz? Vamos dizer assim, isso é um problema? Ser casado, 2 menininhos, 2 menininhas, 2 trans, é um problema na sua opinião? Sim, esse é um problema. Eu penso que eu posso abrir o verbo aqui, né? Pode, rasga tudo. Por exemplo, se vai homem com homem, mulher com mulher, isso não é sexo, isso aí é masturbação. Adoro. E não é uma coisa que é assim, que é certa, não, porque o matrimônio é pro vida. Então, se um homem casando com outro homem, um homem que vivendo junto com outro homem, não estão abertos à vida. E a nossa sexualidade é santa. E isso é para que... E a igreja não despreza essas pessoas. Sim, mas e aí eles podem adotar? Por que nós vamos tirar o direito de uma criança de ter um pai, homem, uma mãe, mulher? Não, eu tô aqui, eu vou ser bem racista, depois o pessoal vai me criticar também. Pode ser que eu já tô aqui na lata. A posição da igreja é essa, não, porque a gente não pode... A gente fala para as pessoas que eles são livres, mas que não é que a igreja despreza eles, que não aceita, a igreja não aceita a situação de pecado, porque essas pessoas,
elas nunca são... bom, eles dizem que são felizes, mas eles não conseguem viver, por exemplo, vamos dizer, 50 anos casados, 2 homens. Eu tô há 10. 2 homens, mas aí depois é também a outra coisa que nunca vão ser fiel um ao outro, porque eles começam a depois procurar um outro. E assim vai. Isso ali, muitas dessas pessoas vêm conversar com a gente e nós tentamos ajudá-los. Mas e aí a adoção? Falou em criar vida. O que você acha da adoção? Não, o negócio da adoção é que geralmente a criança que foi deixada no orfanato, a órfã, ela tinha um pai e uma mãe hétero, certo? E esses abandonaram. Então qual seria o problema de um casal... É melhor casal... deixar largadinho ali sem pai, sem mãe, ou ter 2 pais ou 2 mães? Bom, realmente, eu não falei isso que é melhor abandoná-los. Não, mas também que muitos casais que não podem, héteros, que não podem ter filhos, querem adotar, mas aí tem esses outros que tem prioridade, não. Dinheiro! Agora, exato, porque esse é o sistema. Nós não have. Esse é o problema. Então, respondendo a pergunta, o que eu penso é que, já falei, a igreja não tem nada contra os homossexuais. O problema é só o pecado, que a gente quer que as pessoas sejam felizes. Adotar criança, se o governo permite que esses casais adotem crianças, é outra história. E que pode dar uma vida também a eles, não, mas também que depois não levar a criança a viver daquele, como fala, inculcar essa cultura nas crianças, mas deixar livres. E eu conheço muitos casais assim, que eles fazem isso e que tentam agora levar, que adotaram duas crianças? Dois meninos, e que dizem, não, que quem são eles, o que faz, porque que não tem uma mulher ali com eles, e explicando que isso é uma opção deles, e dizendo que depois essas crianças que agora têm 6 anos, 7 anos, no futuro, se eles quiserem, podem também fazer a mesma opção. E hoje nas escolas você vai ali, a criança tem 6 anos, e você vai e pergunta para essa criança, o que você quer ser quando crescer? Uma menina. Quer ser uma mulher. Então, tudo isso nas escolas já estão com essa coisa do gender, passando isso aí para as crianças. É assim, né? Eu sou bem brincalhão, eu falo bastante coisa mesmo. Mas, por exemplo, semana passada, um australianinho de um menino, que gostaria de ser menina, 13 anos, se suicidou. Porque a mãe aceitava. Mas ele foi punido na igreja que a mãe levava e foi punido na escola que levava porque não aceitava. Então... Sei, mas deixa eu mudar um pouquinho aqui, porque tá muito down, gente. Peraí, calma aí, vamos lá. Vou fazer uma pergunta pessoal pro Padre Manuel. Padre, a igreja, ela não permite que as freiras sejam padres, né? Virem padres, não sei, ordene, né? Até porque padre é de pai, sim, né? Sim, se ordene, exatamente. Mulher... Porque eu não sei o feminino, não tem, né? Então fica difícil de saber. Madre? Perfeito, aprendi mais um aí, tá bom, ótimo. O que, assim, a igreja hoje, ela não permite. Você é a favor, você é contra uma opinião sua mesmo, será que você acha que as pessoas tem tanta freira aqui, né, dedica também a vida à igreja, à catequese, que seja, e algumas delas têm essa vontade. Você acha, a sua opinião, você é a favor, você é contra, meio termo? Complicado, não? Não é complicado, não. Eu vou usar a expressão de um cardeal. Uma pessoa muito simples e que fizeram a mesma pergunta para ele. Então eu vou aproveitar, e quando estava ali ele respondeu desse jeito. Ele disse, olha, eu não tenho nada contra as mulheres serem padres, mas não fui eu quem fundou a igreja. Jesus Cristo, ele escolheu homens. Então, é isso. Mas eu quero dizer uma coisa também que é muito importante, que muita gente não sabe. Por quê? Porque a nossa igreja é muito patriarcal. Okay? Ali foi daquele tempo como veio. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio para fazer as coisas novas. Entendeu? O que ele fez? Muitas mulheres o seguiam. Muitas mulheres. Onde ele ia, essas mulheres estavam atrás. E quem foi a primeira pessoa a anunciar o evangelho? Os homens, eu falo nas paróquias onde eu vou,
que são covardes, eles têm muito medo. Eu digo sempre, por exemplo, quando um homem está com dor de cabeça ou está com uma dorzinha na perna, ele não vai trabalhar. A mulher está ali, tem dor de cabeça, tem cólica, tem toda aquela coisa, está grávida com barrigão e está sempre fazendo as coisas em casa, fazendo tudo. E o homem, desculpa, e o homem não faz isso, está doente, está lá no sofá deitadão lá, e a mulher, coitada. E quem foi o primeiro a anunciar o evangelho? Foi uma mulher. Por quê? Os discípulos, os apóstolos, estavam com muito medo, não saíam de casa, ficaram ali. E essas mulheres foram lá, Maria Madalena foi lá para ver o túmulo. Chegou lá que estava aberto, e ela viu o Senhor e disse, não reconheceu, mas depois o Senhor, vai, diz aos meus irmãos que vão para Galiléia que eu nos encontrarei ali com eles. Então ela foi a primeira a anunciar, a primeira apóstola de chegar a anunciar essa boa notícia, que Cristo está ressuscitado. Foi uma mulher, não foi homem. E hoje muita gente tá aí, não pensa nisso. Então eu penso que as freiras, elas têm um lugar muito importante na igreja. Muito importante, e seria melhor se elas não fossem pares, porque por que vinham as irmãs? É porque essas irmãs, no lugar onde os pares não podem ir, elas vão e faz um excelente trabalho. Mas o Senhor escolheu só homem para ser padre, então elas são ali as madres, estão ali ajudando os padres, fazendo aquilo que as mães fazem. Mas de repente no futuro pode mudar também, né? Tipo, as coisas vão mudando dentro da igreja com o passar dos séculos e tal, né? Se for pensar, os primeiros papas, eles eram completamente diferentes, né? Você sabe o que eu tô falando. Sim, o primeiro papa era casado. Não era? A gente até ouve na história, porque tem até muitas piadas sem graça, que o pessoal fala porque Pedro traiu a Jesus. É porque quando Jesus foi lá na casa do Pedro, a sogra dele estava doente. Aí Jesus curou a véia. Eu fui recentemente lá em Roma, o Thiago também foi, e tinha lá, agora eu não estou me lembrando qual foi a situação exatamente que a gente estava vendo, não era no Vaticano não, em algum lugar lá que tinha um dos papas que foi afastado, ele fazia orgias, ele tinha amantes, ele era casado, ele eram tempos diferentes. E o clero naquela época, eles mandavam e desmandavam junto com... Mas era um papa, Foi um papa. Eu vivi nessa época, eu acredito. Precisava falar. Ele foi afastado porque ele tinha uma vida muito mundana. Mundana demais, As coisas vão mudando. Ô, padre, deixa eu falar uma coisa, perguntar. Você teve alguém que foi confessar, assim, aquela confessão, amigo, você vai direto pro inferno com tudo que você tá falando, não tem como? Ou sempre tem uma... Como é que se fala? Uma salvação. Isso. Ou você fala, pelo amor de Deus, amigo, você vai pro inferno, fica quieto. Não, a igreja não fala que ninguém vai para o inferno porque nós não conhecemos, não sabemos o limite da misericórdia de Deus, porque nós não falamos que, por exemplo, Judas está no inferno, que Hitler está no inferno, a igreja não fala isso, porque Deus é muito misericordioso. Tá? E quem sou eu para falar que a pessoa vai para o inferno? Porque se eu fizer isso aí, eu estou julgando e me estou colocando no lugar de Deus, e não posso. Ai, já sou seu fã. Bom, mas voltando aqui um pouco no assunto das coisas que vão mudando, assim, né? Já teve até mandamento que mudou um pouco de sentido, não teve? Adaptado, seria uma adaptação à Bíblia, né? Ela eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto que se fosse uma prova, você tem 10 questões, são os 10 mandamentos. A primeira é para tu não tirar 0. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil, é uma coisa interna, é uma coisa sua, né? E a 9 é pra você não tirar 10. Não é? Não começar a mulher do próximo. Essa aí é pra você não tirar 10. Eu ia tirar 10, então. E esse foi o mandamento que mudou de sentido, o 9º mandamento. A original era não cobiçar a terra, o boi, o escravo e a mulher do próximo, que não tem nada a ver com fidelidade, tem a ver com cobiçar, inveja, com propriedade, né? Com propriedades, Olha só, nós temos esse problema de traduções, ok? Traduções.
Porque quando a gente faz o sinal da cruz, isso é uma outra coisa que eu sempre repito para as pessoas, que quando a gente faz o sinal da cruz, nós estamos repetindo o mandamento mais importante. Porque se nós fazemos isso, todo o resto é fácil. Quando nós fazemos o sinal da cruz, aí então vai na testa, aqui no peito e nos braços, nos ombros, nós fazemos o sinal da cruz. O que significa isso? Quando a gente faz aqui na testa, é lembrando, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente. Quando vai no coração, com todo o teu coração, aqui, e com todas as tuas forças. E o pessoal faz aquele amém, muita gente beija na mão, né, e faz assim. Então, quando a gente faz isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e os outros como a ti mesmo. Faz isso e viverás para sempre. E se a gente faz isso, é claro que todas essas coisas, a gente completa os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu falava não que tem esse problema de tradução, e muita gente quer fazer as coisas mais fáceis para poder aliviar. Por exemplo, Deus nos deu só 10 mandamentos. Mas aí o povo hebreu, aqueles que receberam esse mandamento, o povo eleito, que a gente fala que eles são os nossos irmãos na fé, porque são os irmãos mais velhos, receberam isso aí. Então eles começaram, em vez de 10, eles têm mais de 3.000 interpretações. Uhum. E a Igreja Católica vê que muitos teólogos que querem fazer as coisas mais fáceis, coloca bem simples. Então, mas aí, quando simplificou e complicou, na verdade, porque mudou o sentido, né? Muda completamente o sentido. Acaba tendo uma adaptação, como o Marcos falou. Né? Com o tempo, conforme vai passando o tempo, parece que algumas coisas são adaptadas. A Bíblia é interpretável. 200 anos atrás a mulher não era nada, cara. Tanto é que estava sendo tratado como propriedade. Né, também. Casamento por amor é muito recente. Eu acho que a tradução é uma das coisas que é uma das coisas que mais complica, não complica, mas que causam essa coisa. Pô, mas eu não entendi bem isso, né, a tradução, mas naquela Bíblia que eu li não falava bem assim, né? O pessoal tá chegando já no final aqui. Vamos começar a passar os nossos recados. Você quer fechar o assunto? Quero bem rapidinho aí. Tá. Só porque com relação a essa coisa da Bíblia, como faz tudo isso aí, as pessoas querem facilitar, mas no final eles complicam. Então é por isso importante para a gente conhecer a base. Então a gente vai no latim, a gente vai no aramaico e no grego, para poder ver o que eles estão falando ali, o que está escrito ali, aí por isso, para entender. Então, para poder nós fazemos isso para entregar, passar a mensagem para o pessoal, que quando a gente faz a homilia, não é que a gente está ali só vai ali para falar de mim mesmo, não, nós vamos ali para anunciar Jesus Cristo e dar essas explicações, porque, por exemplo, quando eu falei agora do sinal da cruz, o pessoal não sabe disso. Uhum. Por que fazer o sinal da cruz? Para lembrar disso, que Deus tem que estar no centro da nossa vida. Entendi. Recadinhos, tem um recado da Brasil WA aí? Tem recado. Consulado itinerante em Perth, de 5 a 9 de dezembro, das 9 às 17, na sede da Brasil WA. Mais informações no site www.brasilwa.com. E essa semana na Gigs Guide nós temos a quarta-feira às 8 da noite no Chambar a banda Xoxote, na quinta às 9 horas The Game Sport Bar, a banda Favela, no sábado às 8 da noite tem o Scar Brasil no Indie Bar, e aqui sábado dia 3/12 das 18 às 21 nós vamos ter o show da nossa madrinha, a Juliana Areias, estava no nosso primeiro programa aqui. O show é The Ladies of Latin Jazz Picnic Concert. Vai ser na UWA, na St. George's College, número 44, Mounts Bay Road. E a gente queria parabenizar o Luiz Santos, filho da Sema. Ele tem só 17 anos e ele é compositor. Acabou de fazer um fundraiser, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, para arrecadar fundo para apresentar a própria ópera. Parece que ele já toca 4 instrumentos, e ele tá terminando de compor. Ele é maestro, né? Ele tá acabando de compor uma ópera e vai ficar pronto, se não me engano, em 2018. Ele já óbvio que ele é considerado prodígio brasileiro. Parabéns! Isso aí!
Inspiração. Querer é poder. Eu queria também aqui agradecer o nosso patrocinador, a Brasil WA, sem eles a gente não estaria aqui, e os nossos anunciantes, né, a Cheese Buddy, Travel Managers Australia, o Thiago Car Technology e a Oi Exchange. Padre, você quer deixar algum contato para o pessoal? Bom, se alguém precisar de alguma... Como fala isso em português agora? Fala inglês! Ajuda. Se advice. Sim. Conselho. Algum conselho com relação a matrimônios, pode me contactar. O meu telefone no tribunal não vai falar diretamente comigo, sempre passa pela minha secretária. O telefone é 9223 1330. 9223-1330. Aí você pede para falar com o Padre Manuel e vão te passar para ele. E fica preparado para responder as perguntas da secretária, porque ela vai fazer uma triagem para saber se pode passar ou não. Tá certo. Queria muito agradecer a sua presença aqui, foi muito legal. Obrigado. Gente, obrigado a vocês. Eu realmente me senti bem à vontade aqui. Espero que tenha ajudado. Espero que os ouvintes aí também possam ter... Apareceu mais dúvidas, então contacta aqui o pessoal da Farofa WA, que eles vão responder para vocês. Tá ok, então. Esperamos não ter pecado muito. Eu fico quieto, né? Até semana que vem, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.